Every year, we induct 6 Full Sail graduates into our Hall of Fame. Wow, I feel the love. If any of these students reach this point, it's going to kind of hit you like a brick wall. And you're like, how did I get here? Friends, families, and mentors come together to honor these extraordinary individuals as they reach this milestone. These are alumni who have graduated 10 or more years ago and have made noteworthy contributions to their industries. This is the coolest club of people I didn't even know I was working towards trying to get into. I'm really happy for you because as kids, we always wanted this. I love working with you. I look forward to the next picture with you. Congratulations, Mark. You're in my Hall of Fame and my heart. Peace and love. Dave is an absolute genius at this, and I've loved the times that we've worked together. Dylan's like, he's part of my creative family. One of the best engineers I've ever worked with. Luckily, I only worked with one engineer. But most importantly, Hall of Fame members are recognized for what they give back to the Full Sail community. I just want to help. I really just want to share a little bit of passion, a little bit of inspiration, a little bit of insight maybe as to what you will experience out in the world and how maybe that might be integrated into the project that you have right in front of you. I'm excited that 14 years from now, give or take a little bit, I'm going to be sitting right there where this young man is sitting there. This gentleman right here, I'm going to be sitting right there. And you're going to be right here. Today, it's bigger than ever. Hall of Fame has evolved into a week-long celebration for our students, with events like educational panels, career expos, and live entertainment. It's an opportunity to network, learn, create, and celebrate. We do this not only to honor our graduates past, present, and future, but to inspire our current students and connect them with mentors who are shaping entertainment and pop culture for the world. Olá, sejam bem-vindos, muito boa tarde. Eu sou Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University. Moro aqui no Brasil e hoje estou com Pedro Zimmer, que faz essas séries com a gente e que hoje vai inaugurar com a gente o upgrade dessa série, né, Pedro, para o podcast da Full Sail Brasil Community. Conta aí, Pedro, seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro, eu sou produtor musical, produtor de podcasts, trabalho com artistas, trabalho com marcas, trabalho com branding, trabalho com tudo em relação a música e áudio e coisas do tipo. E estou muito feliz de estar aqui e a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse lance de como que a gente trabalha com áudio, né? Como a gente trabalha com música, né? Se a gente passa fome ou não. E a gente não passa fome, mas estamos aí. Isso aí, a gente tem feito já algumas conversas, mas agora oficialmente a gente vai falar sobre como é viver de música e áudio, trazendo a perspectiva do Pedro, que é brasileiro, é graduado em Music Production pela Full Sail University, estudou lá no campus, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Pois é. Ai, que coisa, né? Tô planejando voltar, dependendo aí, se tudo der certo. Dos Covids, de uns paranauês de visto, fronteiras se abrindo. Mas, tô aí faz muito tempo que eu me formei, que eu parei para pensar, fazem 4 anos que eu me formei, e 4 anos para mim é muito tempo, né? Então eu tô meio uma crise existencial pequenininha ali, mas tudo bem, vamos lá. Quantos anos você tá, Pedro? 23. Aí, gente, um bebê. Mas o Pedro foi muito jovem, né? Conta aí, quantos anos você foi? Com quantos anos você estava quando você foi para Full Sail? E com quantos anos você se formou? Eu tinha 17 anos quando eu fui para Full Sail, porque eu sou muito novo, né? Eu nasci em novembro, então eu me formei no ensino médio com 16 anos. Mas foi só coincidência de data, não é porque eu sou muito inteligente, foi só... Aí, enfim, eu sabia, eu tinha muita certeza do que eu queria fazer da vida, que era trabalhar com música, trabalhar com áudio, enfim. Eu tinha banda desde que eu aprendi a tocar guitarra, que foi quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha banda e eu gostava mais da parte antes do show, que a gente tava lá apertando os botãozinhos, passando som, do que
do show em si. Daí eu já descobri ali que eu queria trabalhar com produção, queria trabalhar em estúdio, queria fazer esse tipo de coisa. E aí eu terminei o ensino médio, fiquei 6 meses no processo de visto, e enfim, todo o processo de arrumar uma mudança para sair do país. E aí, eu tinha 17 anos, fui para os Estados Unidos estudar música lá no Full Sail. Morar sozinho e estudar produção musical. Morar sozinho, estragar a primeira maquinada de roupa e colher várias. E aí depois conseguir ser um ser humano. E Pedro, uma das coisas, assim, acho que falando do programa, né, Vivendo de Música e Áudio, a gente quer poder contar um pouco isso, né, do horizonte, de como é a vida de quem é apaixonado por música e quer trabalhar e viver de música e de áudio, mas não necessariamente é o artista que está ali na frente do... Que acho que quando a gente pensa em música, o mais normal é já pensar no cantor, na banda, tal, e tem uma série de profissionais que fazem com que seja possível que o cantor ou a banda possam ter um espaço, né, de aparecer. Tem todo um trabalho por trás que às vezes acaba escapando do olho. E essas são as carreiras, um pouco, que a gente vai falar. E aí eu queria que você explicasse um pouco, assim, en passant isso, só para dar uma ideia desse mercadão todo, para daí a gente entrar um pouco na tua escolha de produção musical. Claro. E é legal que tu falou que a gente imagina o artista aí que tem todas as pessoas ao redor do artista, e na verdade a música do artista, né, a música, o show, a música do Spotify, também é um pedaço muito pequeno da produção musical, ou de trabalhar com música. Existem inúmeras possibilidades, afinal, a gente tem música para absolutamente tudo hoje, né? A gente pega nosso telefone, tem música, tem videogame com música, série da Netflix com música, TV com música, YouTube precisa de música, e o YouTube não pode usar a música do Spotify, por causa da questão de royalties, então aí precisa de produtores fazendo esse tipo de música. Então, assim, as possibilidades para trabalhar com música são enormes, e isso eu fui aprendendo quando eu cheguei lá na Full Sail. Porque quando eu cheguei lá, eu não sabia o que era um compressor, eu não sabia o que era um equalizador, e eu era muito... Eu estava aprendendo muito... Eu sabia tocar guitarra, eu não sabia produzir uma música. Primeiro, eu tinha aberto Pro Tools uma vez na minha vida, e para mim aquilo lá era coisa de outro mundo, assim. E aí eu cheguei lá e eu não fazia ideia que existia, tipo, eu sabia que tinha microfone ruim e microfone bom, eu não sabia que existia diferença entre dois microfones bons. E aí a gente foi descobrindo as coisas, os professores foram explicando, e aí que eu comecei a ver que o universo era muito maior do que só produzir show, ou só produzir banda, gravar guitarra. Tem muita coisa por trás disso, né? Então, ali que a gente começou a entender que era música de produção, que é música para mídias, né, como videogame, ou vídeos, ou esse tipo de coisa. Ali que eu fui perceber que existia uma diferença gigantesca entre produtor musical e engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, né, e que existe diferença entre engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, engenheiro de show, que aqui no Brasil geralmente é uma pessoa que faz tudo, né? Lá é bem específico, tem um cara que só faz show, tem um cara que só faz gravação, tem um cara que só faz mixagem, e tem um cara que só faz masterização. Ou descobrir a diferença entre mixagem e masterização. Então, tudo isso são pequenos leques que foram se abrindo enquanto a gente estava lá aprendendo o que tudo isso fazia. E é aí que eu comecei a ver que minha carreira tem várias oportunidades ali. Eu posso escolher para que lado que eu vou, e são muitos lados para mim escolher, são muitos leques, né? Então, e para cada leque tu vê que tem mais algumas especificações que vão indo. Então, basicamente foram meus primeiros 3 meses na Full Sail, foram 3 meses de meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu preciso escolher? E eles falam pra tu já escolher uma especialidade, né? Fala, tipo, a gente vai ensinar tudo, mas é bom tu já ir meio que sabendo o que tu quer fazer. Aí eu já tava meio desesperado, porque eu queria fazer tudo. Então... E como escolhe, Pedro? Como que... Eu me lembro, eu podia ser tua mãe, né? Sempre falo isso. Eu me lembro que quando eu escolhi fazer arquitetura, eu me imaginava, eu acho que isso tem um pouco em cada profissão, né? Eu me imaginava, assim, artista, eu pintava e tal, então eu falava, putz, arquitetura, eu vou desenhar prédio, eu vou passar na frente de um prédio, acho que o grande sonho de todo arquiteto é isso, né? Eu vou passar na frente de um prédio, eu vou passar na frente... se for arquitetura de interiores, né, vou entrar numa loja e vou ver, nossa, o trabalho que eu fiz construído, né, em 3D. E aí, conforme você vai aprendendo, você fala, cara, tem muita física, tem muito TI,
e aí você começa a trabalhar, você vai estagiar, você vira cadista, né? O desenho, acho que o que mais leva, se você gosta de matemática, de física e de computação, você não vai escolher arquitetura, né? Você escolhe arquitetura porque tem o que é artístico, mas depois que você se forma, você percebe que para essa tua veia artística ter espaço de aflorar, você precisa ter muitos anos ali de carreira, né? Porque senão você vai trabalhar para alguém e a pessoa está contratando aquele alguém, não quem trabalha na equipe daquele alguém. E com a música, eu acho que tem isso também, né? Como é que é essa diferença entre o que você imaginava que você faria e, de repente, as coisas que você percebeu que você teria que fazer até conseguir chegar ao que você gostaria de fazer realmente? Uma das coisas que eu tive que fazer que eu realmente não esperava que eu teria que fazer para conseguir trabalhar com música era limpar banheiro. Se quiser passar aqui em casa, Pedro, eu tenho 4 banheiros para te ajudar a construir essa expertise. Olha, graças a Deus eu já passei dessa parte da vida. Mas, não, realmente, assim, e a música tem muita matemática também, né? A gente pensa que a música, cara, teoria musical basicamente é a matemática do som, né? Tu tem que entender que cada pitch tem uma parada, a mixagem do áudio, tu tá lidando com hertz, de 20 a 20 mil hertz, tu tem que conseguir achar espaço para todos os instrumentos ali. Então tem muita matemática. Na masterização... Você tinha essa noção, Pedro? Não fazia ideia. Eu queria fazer música porque eu odiava matemática. Eu sempre falando, quem é o doido que faz? Porque música, eu fui aprendendo aqui de tantos graduados que eu entrevistei, a importância da matemática e da física para acústica, né? Eu falo, quem é o coitado que entra para trabalhar com música, né? Que fala, eu sei que eu vou ter que ir bem em física para conseguir fazer esse negócio. É uma enganação. Assim, tu primeiro vai lá achando que tu vai trabalhar com os artistas, aí tu descobre que tu tem que decorar a fórmula. Então tem a parte da enganação. Mas eu acho que é parte do processo de virar adulto também. Foi bem... Eu tenho um podcast que fala sobre virar adulto e eu falo que foi mais ou menos a mesma coisa. Eu aprendi que música é matemática, ou seja, daquilo que era lindo, maravilhoso e que eu tocava em vez de estudar matemática, eu aprendi que aquilo era matemática e eu aprendi que a vida adulta também não é tão legal quanto parecia, né? Então, acho que foram duas coisas juntas. Mas, por incrível que pareça, eu comecei a gostar de matemática, porque quando eu comecei a aplicar ela numa coisa que era do meu interesse, eu comecei a ver, as coisas fazem sentido, então vale a pena aprender matemática agora. Antes eu não gostava de aprender matemática porque era, para construir um prédio de 300 metros de altura, tu precisa de não sei quantos quilos de cimento. Eu falei, putz, cara, mas eu não quero construir prédio, eu quero escrever letra e é isso aí. Então... Você sabe que isso que a gente está falando é uma das maiores mudanças da educação, eu acho, porque se na tua época já não tinha essa relevância, na minha, então, né, assim, a matéria desse ano é essa, não interessa se você quer saber ou não quer saber, essa é a matéria. Infelizmente, ainda existe muito, ainda tem muita escola, ainda tem muito professor com essa abordagem, mas a gente tem visto já muito fortemente essa coisa do projeto integrado, em que o próprio aluno do ensino fundamental e o ensino médio, o professor não fala, você precisa saber aprender essa fórmula, mas o professor fala o que você gosta de fazer na sua vida, e aí ajuda as pessoas a entenderem qual o componente da matéria que ele vai ensinar que está ligado, tipo, no teu caso, você teria facilmente percebido que, cara, eu preciso aprender a gostar de matemática e física se eu quiser trabalhar com música, se esse link tivesse sido feito, né? Que é um momento de educação que eu acho que a gente está vivendo agora e que eu torço para que evolua, para que a gente possa entender que tudo está relacionado, né? Hoje você deve ter essa visão, tudo menos logaritmo. Logaritmo, gente, lixo. O resto, a não ser que você vai trabalhar com TI, o resto tá tudo relacionado, né? Eu ia muito mal em logaritmo, então forma de Bhaskara acho que é a coisa mais inútil que existe no planeta. Mas, então, isso é verdade, assim, a educação, espero que ela esteja mudando e esteja evoluindo, porque a gente está começando a perceber, eu acho, como mundo, assim, agora filosofando um pouco, que se a gente aprender uma coisa por obrigação, quando a gente impõe algo, nunca funciona. A pessoa tem que entender por que ela tem que fazer aquilo. Pelo menos eu sou assim. Porque eu sou... Todo mundo, né? Então, minha mãe ela aprendeu isso muito cedo comigo, que se tu mandar o Pedro fazer alguma coisa,
ele, assim, se tu, obviamente, obrigar ele, porque ela é minha mãe, eu tenho que obedecer, ele vai fechar a cara, ele vai fazer, mas ele vai fazer mal feito. Mas xingando por dentro. Exato. Se tu explicar o porquê que ele precisa fazer isso, aí ele vai lá e vai tentar aprender, até vai querer aprender a fazer, sabe? E foi exatamente isso com a música. Eu lembro que eu escutava, os professores tocavam uma música que eu achava absolutamente incrível, assim, dizendo, nossa, meu Deus, esse cara é muito, muito, muito incrível. Quase falei palavrão ali. E aí eu dizia, professor, como é que eu faço isso dele? Bom, para tu saber fazer isso, tu precisa aprender sobre transposição de acordes. Eu dizia, meu Deus do céu, tá lá, vamos lá com a teoria musical de novo. E aí fazia sentido para mim aprender, ou sei lá, eu fazia uma música, gravava a música no meu computador e ela ficava sem graça. A música era boa, os acordes eram legais, a melodia era interessante, só que ela ficava sem graça. E daí eu mostrava ao meu professor, por que tá assim? Ele, cara, tu tem que aprender a mixar, porque uma coisa está mais alta, outra coisa está mais baixa, não tá bem distribuído pelas frequências, e aí tu para pra pensar, putz, tem tudo isso daí. Então, faz muito sentido, e aí tu começa a entender por que é importante tu aprender matemática. E uma coisa que é surpreendente, que eu deveria ter aprendido no ensino médio, e daí a vida me ensinou no futuro, que é mais importante que qualquer matemática que eu uso para fazer uma música, é a matemática financeira, que eu deveria ter aprendido. Eu aprendi, né, teoricamente, aprendi no ensino médio, mas que para um músico eu acho que é mais importante de tudo, porque assim, todo mundo que trabalha, eu não conheço, eu acho que eu devo conhecer 2 pessoas que são músicos e têm carteira assinada. Ou são engenheiro de áudio, trabalham com produção, enfim, que tem carteira assinada. A vida de música é vida de freelance, e ela pode ser muito lucrativa, e ela pode ser pouco lucrativa. E isso só depende de alguns fatores, um deles é o quão bom tu é, o quanto tu tá disposto a trabalhar, o quanto tu tá disposto a sacrificar do teu tempo do final de semana para virar a noite no estúdio gravando um cara louco, que só grava noite no sábado, e principalmente o quanto que tu é capaz de saber quanto que vai custar para fazer uma gravação e quanto que vai sobrar para ti no final. E isso é o que tá fazendo eu conseguir pagar o aluguel hoje, que é eu consigo muito bem olhar para uma produção e dizer, tá, ela vai custar R$1.000 para fazer e eu preciso cobrar 2.000 para valer a pena para mim. Então, aí a gente tenta cobrar mais sempre, né? Mas são coisas que só tipo, na vida real a gente vai aprendendo. E a Full ia me ensinando isso aos poucos também, né? Mas essa coisa da postura empreendedora, né, Pedro? Sempre fui bem incentivado a pensar em novas maneiras de fazer as coisas e pensar, tipo, cara, não pensa que tu vai ser contratado por um estúdio. Pensa que tu vai ter que prover um serviço e arranjar dinheiro por isso. Acho que isso tem muito do americano também, né? É muito a visão do americano de fazer negócios, assim, que aqui no Brasil as pessoas não pensam tanto, assim, mas é o lance. Eu vejo todos os programas, aqueles curtinhos, tipo Campus Experience, que a gente faz, que a gente encontra os embaixadores aqui, né, pessoas que curtem a Full Sail, que são representativas do mercado brasileiro. Toda vez que eu falo, tá bom, vamos fazer um Campus Experience para falar com profissionais de game, profissionais de música, profissionais do cinema. Que áreas que você gostaria que a gente abordasse? Todos eles falam business e marketing. Porque o cara de game é bom de montar game, mas ele não monta o game para vender, ele monta o game para ele. Aí o game dele não vende, ou ele não sabe fazer, ele não sabe nem por onde começar a fazer a divulgação disso, né? Botar o game online. É a mesma coisa a música, né? O cara faz a música que ele gosta para ele, mas também não sabe como usar os canais. Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente tem que ter em todas as carreiras, né? Que independente até mesmo de você ter uma carteira assinada, mesmo trabalhando com carteira assinada, você é a sua própria marca, né? Que é uma coisa que acho que a Full Sail passa bem, né, Pedro? Muito, com certeza. Assim, terceiro mês de aula a gente tinha que fazer um site nosso. Então, já começava ali a entender que o lance não era alguém contratar o Pedro, o lance era o músico querer gravar com o Pedro Zimmer, sabe? Tipo, e isso é uma coisa que aqui no Brasil eu entendo porque a maioria das pessoas queiram aprender sobre business e marketing, porque é o que eu quero aprender também. Inclusive, estou pensando em fazer business na Full Sail, porque o mercado aqui pode ser que algumas pessoas fiquem bravas comigo falando isso, mas o mercado brasileiro é meio amador ainda, em relação a, comparando com os Estados Unidos,
É um mercado que as pessoas, mesmo as grandes, e que são muito bem-sucedidas, ainda não têm a mesma base de conhecimento que as grandes gravadoras, por exemplo, lá nos Estados Unidos, têm. Os caras dos Estados Unidos é o maior mercado musical do mundo por um motivo, né? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E a parte de business é definitivamente uma das coisas mais difíceis, não só para quem trabalha com música, mas para qualquer pessoa que trabalha com criatividade, eu acredito. Porque tem vários pontos, né? O primeiro é como que tu vende a tua criatividade, né? E daí entra a síndrome do impostor, que tu começa a pensar, mas eu não sou tão criativo a ponto de conseguir cobrar por isso. E aí o cara faz um trabalho incrível, mas cobra por nada, porque ele, putz, não, e o cara que eu admiro é 10 vezes melhor que eu, então eu não tô nos pés dele ainda. Então, isso a gente vai aprendendo conforme o tempo, né? Mas o lance aqui do Brasil é justamente as pessoas estão aprendendo, é um pouquinho mais complicado para a gente aprender, eu acredito, a cobrar pelo nosso serviço. E também definir exatamente o que a gente faz, né? Porque aqui no Brasil a gente tem que meio que fazer de tudo, né? A gente entra muito, é muito tentador entrar no mundo de ser meio que bombril e multiuso. Porque quando tu é multiuso e tu faz um pouco de tudo, cai muito mais serviço para ti, né? Se tu é um cara que faz produção, mixagem, masterização, putz, cara, o que o músico quer é pagar um cara só para fazer tudo. Só que a partir do momento que tu é muito, muito foda só em mixagem, tu vai ser muito mais bem pago do que se tu faz tudo. Só que vai vir menos serviço para ti. Tu vai trabalhar menos e tu vai receber mais. Só que no primeiro momento tu vai trabalhar muito menos e vai ser difícil de manter as fontes. Por isso que é muito importante matemática financeira. Tu tem que saber exatamente o que tu faz. E isso é uma parada que eu tô fazendo agora, que é um, entre aspas, erro meu, que eu faço um pouco de tudo hoje. Eu edito podcast, eu produzo podcast, eu produzo coisas para marcas, eu faço música para artista, eu faço música para comercial, e eu ainda não peguei uma ponta de especialidade para mim ser aquilo. Tipo, eu não sou Pedro, produtor de podcast. Eu sou, como eu falei nisso, eu sou produtor de podcast, eu sou produtor musical, eu sou produtor de branding sonoro, tudo. Eu acho que você está no começo da tua carreira, né, Pedro? 23 anos, com 4 anos de formado, se você tivesse feito uma faculdade aqui, você estaria recém-formado, provavelmente, né? Ixi, Pedro, tua imagem sumiu. Você está me ouvindo? Voltei. Aê. Então, acho que você está no começo, eu acho que é super saudável você também fazer de tudo, porque às vezes uma coisa que você acha que você não gostaria de fazer, na hora que você faz, você curte, e vice-versa, né? Uma coisa que você acha que, nossa, isso aqui vai ser demais, na hora que você vai fazer, você acha que corre, né? Agora, é legal, conforme você vai evoluindo, você ter essa visão que você já está tendo de onde você quer se estabelecer e onde você quer ficar, né? Acho que é parte do começo da carreira, apesar de ver muito claramente também, quando eu converso com vocês, o profissional do áudio e da música aqui, espera-se que ele faça tudo, né? E lá nos Estados Unidos, não. A galera fala, eu faço isso. Eu precisava que você apertasse esse outro botão também. Não aperto. Para apertar esse outro botão, você tem que contratar aquele outro profissional ali. E eu sempre achei que isso ajuda e atrapalha o brasileiro, porque ao mesmo tempo que isso mostra que a gente se vira, né? Que a gente tem recurso, que a gente aprende, vai atrás, não tem medo, faz e faz bem e tal, que é uma coisa que eu escuto muito do ponto positivo do brasileiro, né? O brasileiro não tem medo de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e ele faz bem, geralmente. Mas, por outro lado, a gente acaba um pouco tirando o próprio valor da função, né? Se a gente é a mesma coisa do pato, né? Que nada voa e anda, ele não faz nada muito bem, mas ele faz um pouquinho de cada coisa. Só que o voo dele não é um baita voo, então o mercado não paga por um baita voo, porque é um voozinho mais ou menos, né? E isso que tu falou de experimentar várias coisas responde aquela pergunta que tu fez no início, que é como que o cara descobre o que ele quer fazer, né? São tantas opções que a gente tem, e é isso, é o que eu tô fazendo agora, eu tô experimentando um pouco de tudo, e já tô meio que descobrindo, ok, eu quero ir para esse lado. E isso do brasileiro, ele é um ponto, como tu disse, é um ponto positivo e um ponto negativo, que o brasileiro é muito bom em improvisar.
A gente nasce sabendo improvisar as coisas. Isso me ajudou muito lá nos Estados Unidos, porque eu lembro, minha primeira semana de trabalho, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu tinha que aprender a mexer num console que eu nunca tinha visto na minha frente, que tinha 80 canais e, sei lá, 300 bilhões de botões, e ele não tinha na Full Sail, era um console diferente, era mais antigo e tal, e ele era todo cheio de detalhezinhos, que eu tive que ler o manual, para vocês terem uma ideia, no manual ele dizia, ok, senta um pouquinho e toma uma de vinho, porque, cara, já foi suficiente por hoje. Isso literalmente estava escrito no manual. E aí, bom, e eu tinha uma semana para aprender a mexer nele, para mim conseguir conquistar o espaço e poder conquistar a honra de ser assistente naquela sessão. Porque esse é o lance de tu trabalhar em estúdio lá nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei lá foi aprender qual que era o banheiro que eu tinha que limpar e quais eram as plantas que eu tinha que regar. E mexer no console era só se eu provasse que eu era bom o suficiente nesse teste que eles fizeram para mim. E como assim, eu tenho a natureza de putz, vamos dar um jeito, eu dei um jeito. Não ficou aquelas coisas, mas funcionou. Eu consegui passar para conseguir provar para o meu chefe que eu conseguia fazer para poder entrar naquela sessão. Só que aí entra o ponto negativo do brasileiro conseguir improvisar tudo, é que a improvisação é boa, mas não sempre, né? A gente vai conseguir improvisar para resolver um problema. Quando aparece uma situação inesperada, que não foi planejada, a gente consegue dar um jeito de resolver. Porém, quando a gente senta e planeja, fazer um disco muito bem planejado, saber, putz, esse cara vai gravar, esse cara vai mixar, esse cara vai masterizar, ele vai ficar muito superior àquele disco que foi completamente improvisado. Então, existem os dois lados da coisa, né? Existe sim, é bom improvisar quando aparece um problema, a gente resolve e vai. Mas no longo prazo, sempre é muito mais lucrativo e é muito mais qualitativo tu planejar o que tu tá fazendo. E isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos é feito muito mais do que aqui no Brasil. A gente tem muito para aprender. Eu concordo total que a gente tem muita gente boa, muito talento, mas a gente é muito amador ainda em muito do que a gente faz, né? Temos muito para aprender sem demagogia nenhuma. Acho que a gente apaga muito incêndio quando a gente deveria planejar antes, né? Isso é uma coisa que eu falo, mas eu tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu só apago incêndio todos os dias. E precisamos melhorar. Parte desses incêndios é porque eu não me planejei. Se a gente planejar. Ixi, travou, Pedro? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Aqui para mim tá travado. Você tá me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo, pode continuar falando. Eu não tô te ouvindo. Agora parece que voltou. Eu vou tirar você e vou colocar de novo, tá? Aí. Muito bem, agora sim. Foi. É um time. E não, isso é uma coisa que... Isso é uma das coisas que eu aprendi lá na Full Sail, sabe? Que quando a gente fala... Agora vamos falar de possibilidades de carreira, né? Que a gente tem várias coisas como produtor musical, como, enfim... Ixi, travou de novo, Pedro. Tá ouvindo? Eu tô aqui, tô te ouvindo de boa. Tá? E eu não travei para você? Não. Não? Ah, que mistério. Desculpa. A tua imagem tá meio zoada, mas eu não sei. É assim mesmo, Pedro. Não, ela não. Eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho, mas esse é o melhor. Deixa quem sabe ver se tem outro Wi-Fi. Não, o Wi-Fi tá rolando aqui, aparentemente. Mas enfim, a gente aprende que tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Fazer música para TV, fazer música para... E fazer música para TV parece que é uma coisa muito distante, mas não é. Que alguém precisa estar fazendo essa música, né? Por que esse alguém não pode ser tu? Se tu aprender a fazer uma música bem corretamente. E essa parte de planejar foi uma das coisas mais importantes que eles passavam nas aulas. Eles diziam, cara, quantos instrumentos tu vai gravar? Diz, não sei, eu vou ver qual que vai ser minha composição. Não, diz, não, cara, tu tem que definir
vão ser tantos instrumentos, porque é que a limitação também te ajuda a ser mais criativo. Mas, cara, tu tem que entender que tu tem um budget de tanto. Nesse budget, tu precisa pagar o engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, músico para tocar os instrumentos, porque provavelmente tu não sabe tocar violino, violoncelo e outros 300 instrumentos que tu quer colocar na tua música, e ainda tu tem que tirar o dinheiro para ti, né? Então, essas coisas são muito importantes para planejar. Se a gente improvisar que nem brasileiro, não vai sobrar dinheiro, né? Mas se a gente o mito da arte, né, Pedro? Que é esse mito de que porque você trabalha numa profissão criativa, você é só criativo, né? Eu vejo muito isso, quem escreve, né? Não tem assim, você precisa ter uma meta, né? Quando você vai entregar teu livro, você vai viver de escrever, né? Quando você vai entregar teu livro, quantos capítulos ele vai ter, montar a estrutura, e não eu vou escrevendo e vou deixando fluir, porque daí você não termina nunca e estoura prazo, não consegue vender antes do negócio estar pronto, porque o mercado não confia em você. Não é porque é criativo que é sem limite, né? A disciplina e a criatividade caminham juntas, né? Porque se tu depender, eu não sei da questão de livros e tal, mas se tu depender de inspiração para fazer música, tu nunca vai fazer música. Então, tu nunca vai, porque a maior dificuldade que todos os artistas que eu produzo dizem é tipo, putz, cara, não veio inspiração para essa letra. Eu digo, cara, tudo bem, acontece, mas se tu depender da tua inspiração, tu vai trabalhar 1 dia e meio por semana. Vai ser inspiração mesmo, né? Exatamente. Cara, tu tem que fazer acontecer, meu. Tu tem que... eu tenho várias histórias que os professores contavam para mim, que no estúdio eles chamavam alguém para fazer um feat e diziam, meu, essa é a tua oportunidade para trabalhar com um grande artista, que fazer um feat com uma pessoa grande é a melhor coisa que tu pode fazer em questão de marketing, né? Mas assim, cara, tu tem 30 minutos de estúdio e tu precisa gravar em 30 minutos, te vira aí. Quando que vai ser a sessão? Agora. E tu precisa escrever e gravar em 30 minutos. E esse lance do se vira é muito, muito, muito importante. Os professores davam, nossa senhora, eu lembro até hoje, eles diziam assim, cara, eles davam uma cena de Senhor dos Anéis para nós e dizia, cara, tu tem que refazer toda a trilha sonora dessa cena para daqui a 2 dias. E sendo que no próximo dia tu ia ter aula o dia inteiro e tinha mais um monte de tema de casa. Não é que você tem 2 dias livres. Né? Tu tem mais todo o dever de casa para fazer da outra aula que teve, tem aula o dia inteiro no próximo dia, e ainda a Fulseio trouxe uma palestra de um cara incrível que tu quer muito assistir. E aí tu diz, putz, quando que eu vou fazer isso? Eu tenho 2 horas para escrever 10 minutos de música. Cara, vai ter que acontecer nessas 2 horas. E eu acho que a Fulseio faz de propósito de marcar tanta coisa ao mesmo tempo, que é justamente pra gente aprender a se virar nesses 10 minutos. Então, se tu quer viver, cara, viver de criatividade, viver de música, viver de áudio, a gente não pode depender de inspiração para fazer as coisas. Tem que sentar. E isso a gente aprende técnica, né? Quando a gente não tem inspiração para fazer música, a gente aprende técnicas que, graças à teoria musical, a gente sabe fazer música sem pensar nos passarinhos e pensar, tipo, nossa, estou me sentindo uma pessoa alegre agora e vou fazer uma música para representar isso. Não. Tu consegue fazer uma criação matemática da música e começar com uma melodia que daí vira alguma coisa e quando tu vê, rolou a música. E ficou uma coisa legal, ficou uma coisa profissional que tu pode vender pro cara da televisão e daí vai pagar teu aluguel do mês. Então, tem um pouco da desromantização da música que é muito importante e que passa isso na Fulseio, que não é um lance que tu vai estar sorrindo o tempo inteiro que tu tá escrevendo, mas... Enfim, é muito mais legal do que não trabalhar com música, né? Ah, com certeza. Eu não sei quem foi que eu entrevistei outro dia também, que falou, eu adoro, e falou lá o estilo, mas, cara, eu faço tipo, o oposto, assim, e eu faço sorrindo, porque é áudio, é música, tem som, tô feliz, não precisa ser meu estilo favorito, mas tô trabalhando naquilo que eu quero. Ô, Pedro, eu ia te fazer uma pergunta agora, assim, pra galera mais jovem, assim, que tá com 15, 16 anos, que é apaixonado por música. Que ajuda a tomar essa decisão? E uma pergunta que eu sempre fico assim para mim, a escolha de trabalhar nos bastidores da música, ela sempre começa, a primeira escolha é sempre ser o artista e depois cai a ficha de que não é, isso aqui não é para mim, eu vou ser engenheiro de som, ou eu vou ser produtor musical. Ou não é muito assim? Porque eu vejo todos vocês tocavam um instrumento, gostavam de música, tinham banda,
mas daí não foram para esse lado de estar na frente, né? Foram para o lado dos bastidores. Como é que acontece essa escolha? O que você diria para um jovem que está nesse momento de entender o que ele gosta e buscar a escolha? Se tu tem 15, 16 anos e tem tempo livre, vai trabalhar de graça para alguém. Vai encher o saco de alguém que tem estúdio e diz, cara, deixa eu limpar teu banheiro e aprender o que tu faz aí. Isso é uma das coisas que mais vai te ajudar, porque claro, fazer cursos e tal é muito importante, mas estar dentro do estúdio, conhecer o cara que tá indo lá gravar, fazer amizades, esse tipo de coisa, é o que é o mais importante da música. As pessoas que tu conhece dentro da música são as pessoas que vão te dar emprego dentro da música. Então, começa o mais cedo possível, conhecendo pessoas que trabalham, cara que toca em bar, ou a mina que liga microfone no teatro da cidade, sabe? Tipo, essas coisas muito simples. Tipo, vai atrás para fazer. Tipo, vai, mesmo que tu não goste. Tipo, é muito importante para tu pegar a vibe para ver se realmente é um negócio que tu vai querer para tua vida, porque tem muita gente que acha que quer trabalhar com música, mas pessoas que realmente querem trabalhar com música eu conheço pouquíssimas, porque música dá um trabalho gigantesco para fazer. Você realmente tem que querer ser modelo, mas não tá disposta a ter alguém puxando teu cabelo, a usar um sapato 2 números menor que seu pé, ficar acordada, não comer nada, né? Exatamente, por isso que eu não sou modelo. Todo lado que não é o glamour, né? Porque eu acho que tem você trabalhar com música e não é mito, né? Tem o lado do glamour, assim, de você sim, claro. Assim, tá nos eventos, tá junto com os talentos. Mas eu digo assim, quando é que caiu a ficha para você que você não ia ser músico, que você ia ser produtor musical? Sim. Tem um lado glamouroso que eu acho. Pela primeira vez esse Natal, eu percebi que eu era o primo legal da família. Porque enquanto meus primos estão fazendo engenharia e não sei o que, o Pedro está trabalhando com influencer em São Paulo. Então, foi bem divertido. Mas eu percebi que eu queria, assim, acho que a maioria das pessoas começa, talvez pela paixão da música, tipo, aprender a tocar um instrumento, ou sei lá, enfim, existem várias histórias, né? Várias pessoas, tipo o Demo, por exemplo, ele não sabe tocar nenhum instrumento, ele só escutou uma música no rádio e disse, meu, é isso que eu quero fazer, eu quero aprender a fazer isso. Aí ele ouviu dizer da Fulseio, foi lá, descobriu que era um console e disse, meu, me apaixonei, é isso que eu quero fazer. Quem estiver ouvindo a gente aí, procura Demo Casanova. Quem fala um pouquinho dos nomes que ele produziu, Pedro? Uma galera que tá começando agora, tá crescendo bastante, então uma gurizada nova boa, tipo Jay-Z, Madonna, Beyoncé, Rihanna, uma galera assim que... Besteirinha. Tá começando bem. E aí eu comecei a tocar guitarra, e tinha banda e tal, e foi isso que eu comentei. Eu descobri que eu gostava mais de enrolar cabo, conectar cabo antes do show do que o próprio show em si. E eu fui descobrindo que eu queria muito ir pro estúdio porque... acho que é mais questão da minha personalidade mesmo. Eu sou preguiçoso, eu gosto de ficar sentado, eu gosto de ficar em um lugar que tem ar-condicionado, então eu não ia me dar bem tocando em show. Acho ali da luz, né? Eu já toquei em show várias vezes, shows grandes, shows pequenos e tal, e eu toquei tanto banda de rock, banda sertaneja, fiz tudo. E show é legal, mas assim, foi legal durante umas semanas. Foi um mês que eu viajei com a banda. A primeira semana foi legal, as outras 3 semanas eu tava louco por um ar-condicionado. E questão também que eu gosto de vários estilos musicais, né? E se fosse dizer, eu vou trabalhar com isso, eu acho que eu não ia ser feliz, porque eu gosto de trabalhar com... Por exemplo, em novembro do ano passado, eu tava gravando muita gente de rap, só rap pra caramba. Aí agora eu tô produzindo um cara que é muito rock, que é as referências Pink Floyd, Led Zeppelin, coisa que eu escutava quando eu era mais novo, e já tá vindo aí um próximo projeto que provavelmente eu só vou fazer música acústica, violão e esse tipo de coisa. E eu já tô me coçando porque eu quero voltar a fazer música para orquestra. Então eu gosto muito de vários estilos musicais, vários tipos de coisa. Eu não me daria bem fazendo uma coisa só, porque eu gosto dessas outras coisas. E é ali que eu comecei a descobrir a possibilidade, então, de fazer música para artistas, obviamente, que me permite trabalhar com uma gama de estilos musicais muito grande, e também fazer música para mídia,
que é o que me permite fazer música de orquestra, por exemplo, porque quem que escuta a orquestra hoje? Quem gosta é uma parcela muito pequena das pessoas, e que se eu fosse ser um artista que faz música para orquestra, eu não ia pagar meu aluguel. Apertado pra caramba. Exato. Mas eu faço música de orquestra para fazer uma trilha sonora de um podcast, e isso paga meu salário, entendeu? Isso paga meu aluguel. Ou eu uso as técnicas de orquestra para vender para uma biblioteca de áudio que vende música para youtuber, que isso é outra coisa que paga minhas contas, sabe? Então, legal. Cada tema desses que você está falando dá um episódio aqui, né, Pedro? Eu tô meio que dando uma pincelada geral para a galera que tá vendo mais ou menos saber para que lado que eu vou ir. Porque tem muita coisa. Quando eu falei que tem muitos leques e cada leque tem muitas possibilidades, é muitos leques e muitas possibilidades mesmo para trabalhar com música. Quando a gente... É um mercado que as pessoas não conhecem muito, mas existe muita oportunidade. É um pouquinho obscuro, um pouquinho difícil no início para tu conhecer as pessoas, mas são muitas opções para trabalhar. Ô Pedro, a gente está quase no finzinho aqui, só para a gente terminar um pouco ainda nessa linha de tirar a coisa do mito do mercado da música. E os pais de um jovem que quer trabalhar com música, como que foi para os teus pais quando você falou que você queria ser produtor musical? Assim, o que um pai pensa? Meu pai, a primeira coisa que ele... Bom, ele sempre me apoiou muito, né? Ele me deu guitarra, me deu violão e tal. Ele queria que eu fosse engenheiro, porque ele tem uma empresa de engenharia mecânica, e ele queria que eu seguisse com a empresa dele. Acho que como qualquer pai natural, como eu quero que meu futuro filho siga com a minha produtora musical. Mas ele descobriu que eu mostrei para ele que eu não ia ser feliz fazendo aquilo, que eu realmente gosto de música. A preocupação é que eu vejo de todos os pais, e quando eu trabalhava na Fuseio, eu também, todos os pais que vinham falar comigo diziam, cara, vai viver do quê? Porque realmente a gente é uma parada muito mística, né? O artista famoso, esse é o cara que faz dinheiro com música. As outras pessoas que trabalham com música é aquele cara que toca no barzinho da esquina e não consegue pagar o dinheiro. E é uma loucura isso, né? Porque às vezes o artista nem ganha o tanto que a gente acha que ele ganha, e às vezes não, via de regra, ele é quebrado, né? Porque muito artista entrou muito, mas saiu muito, enfim. Muito artista que é gigante é quebrado, porque as gravadoras que ficam com muito dinheiro, né? Mas o que eu mostrei para meu pai foi, acho que as coisas que ajudaram ele a ficar de boa e convencer, é que primeiro ele sabe que eu sou muito trabalhador, por mais que eu seja preguiçoso, ele sabe que eu não vou fazer qualquer coisa, eu vou tipo, putz, eu quero trabalhar com música, eu vou me esforçar, e se precisar ficar até as 5 da manhã no estúdio, eu vou. Então ele disse, ok, isso vale. E eu comecei a mostrar para ele as várias maneiras de se fazer dinheiro com música, que foi coisas que eu fui aprendendo com a Fuseio, né? Eu disse, cara, eu não vou trabalhar eu não preciso trabalhar com gente famosa. Com gente que é milionária e ninguém sabe quem é e nunca escutou uma música deles, mas é música que faz, tipo, música para corporação, nossa, dá muito dinheiro. E aí meu pai começou a perceber, putz, tem outras possibilidades de trabalhar com música e tal. E não, o cara não precisa ser só guitarrista de uma banda e aparecer em capa de revista. Então, esses pontos, mostrar para ele que eu tô indo para uma faculdade para aprender a fazer música, para aprender a me posicionar no mercado da música, a ser um vendedor, um empreendedor, isso ajudou ele a criar confiança em, ok, no caso ele me ajudou a pagar a faculdade em sua integridade, mas isso definitivamente me ajudou. E eu vejo que isso é uma coisa meio óbvia, a maioria das pessoas se preocupa, dos pais principalmente, é a questão das drogas na música, porque tem aquela visão, né? O cara vai viver em balada. E, honestamente, eu tô produzindo muitos artistas que, se meus pais ou qualquer outra pessoa mais conservadora do Rio Grande do Sul olhasse para São Paulo e visse, ia dizer, meu Deus, esses funkeiros. Eu dizia, meu Deus, esses funkeiros. E, assim, ó, nunca tive... E, cara, nunca me ofereceram droga no estúdio. Então, porque as pessoas... que a gente tem que selecionar, obviamente, as pessoas que trabalham, né? Lá nos Estados Unidos, o estúdio que eu trabalhava com a maioria das pessoas gigantescas, e nem bebida alcoólica era permitida dentro do estúdio. Se o cara quisesse tomar uma cerveja, não podia. Então, é uma separação muito profissional. Claro que existem pessoas que vivem usando drogas e fazendo música, mas no âmbito profissional, são coisas que não são
necessário se preocupar, eu acredito. Desde que, enfim, a pessoa seja profissional no que faz. Quem quiser achar droga vai achar em qualquer mercado, né? Exatamente. Quantos advogados... Quem não quiser achar, não acho, né? Eu nunca tive... droga. Eu nunca vi, eu converso com tantas pessoas, já fui em tantos shows feitos que tiveram graduados da Full Sail. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma experiência dessa. É tanta coisa que tu tem que ficar prestando atenção em show, em estúdio. É tanto botão que tu tem que apertar que, tu não pode estar fora de si. Tu precisa estar em plenas faculdades mentais, tomando a melhor droga do mundo, que é café, para tu ficar ligadão e saber onde é que tu tá clicando, o que tu tá fazendo, porque é um trabalho, né? Isso aí, muito bem, acho que começamos aqui com o pé direito, Pedro, quero te agradecer, já passamos aqui do nosso tempo. Semana que vem, temos convidado? Sim, a semana que vem a gente fala com o Leco, né? Leco Pozzolo, graduado também pela Full Sail University. Lá do Rio de Janeiro. 1980 e não me lembro, há muito tempo, um dos graduados mais antigos da Full Sail, foi engenheiro do Gil durante muitas décadas, e aí a gente vai poder trazer um pouco dessa experiência de quem está nesse mercado há bastante tempo já, para trazer esse contraponto de você que está no início da carreira. Muito bem. Além disso, nas próximas, que não sabemos se vai ter convidado ou não, em todas elas, mas eu falei de vários leques, de várias possibilidades. Em cada uma das lives eu vou começar a falar sobre mais em profundidade, não que nem hoje aqui que eu só mencionei. Eu vou falar em mais profundidade sobre cada campo que a gente trabalha, cada oportunidade de trabalho, como que a gente faz para entrar, para fazer música para comercial, por exemplo. E explorar um pouquinho mais essas oportunidades para ver que música é uma indústria, como qualquer outra. Isso aí, muito bom, Pedro. Obrigada, valeu. Eu agradeço, como sempre. Prazer estar aqui. Semana que vem estamos aqui de novo. Um beijo para você, Pedro. Sempre bom te ver. Sempre bom te ver também. Valeu, apesar da imagem estar ruim, né? Valeu, Pedro. Beijão para você, para quem está assistindo a gente e para quem está ouvindo a gente pelo podcast. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. Valeu, beijo.